Braz desmente ofertas para a saída de Arrascaeta do Flamengo. Né? A boa atuação na despedida do Uruguai na Copa do Mundo elevou o nível do meia Arrascaeta, que passou a ter nome ventilado para jogar na Europa durante a última semana inteira. E a galera se desesperou. Né? Era a proposta do Arsenal, do Bayer Leverkusen, do Borussia Dortmund, do Barcelona, do Real Madrid, Chelsea, Tottenham. Todo mundo querendo o Jorge de Arrascaeta. Já o portal italiano Calciomercato noticiaram que Borussia Dortmund, da Alemanha, também se interessaria pela contratação do meia. Ou seja, Arrascaeta, pelos 2 gols na Copa do Mundo, de repente estava mais cobiçado, né, que mulher bonita solteira na rua, por aí, andando de bobeira. E eu falei aqui na livezona de semana passada, eu falei, tenho minhas dúvidas. É um jogador de 28 anos, tem uma lesãozinha, né? A Europa não é muito de pegar nesse nível, apesar de para nós ser um cracaço, mas eu tenho minhas dúvidas desse patamar de Europa. Se fosse ali sei lá, entendeu? Patamar, uma prateleirinha mais abaixo, ok. Mas nesse nível aí eu acho meio difícil. E aí, a entrevista ao canal do Gabrielzinho Reis, né, mais conhecido como Paparazzi Rubro-Negro, Marcos Braz disse o seguinte: não chegou absolutamente nada. O Arrascaeta tem 4 anos de contrato com a gente. Renovou no começo do ano. Estamos muito felizes com ele. Disse em entrevista, né, ao Papa e o Marcos Braz. Arrascaeta tem 28 anos, contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, com multa rescisória de 40 milhões de euros. Cerca de 221 milhões de reais aí. Abre aspas para Marcos Braz. É um jogador e uma pessoa excepcional. Tivemos uma longa travessia para a renovação dele, mas isso já ficou para trás. A gente até agora não teve absolutamente nada, nenhum contato. Não é uma preocupação do Flamengo. A multa é altíssima e a gente não quer vender o Arrascaeta e nunca tivemos proposta por isso. E não temos interesse em vendê-lo no momento. Rafa, essa é a notícia que seus ouvidos gostariam de ouvir e agora estão satisfeitos com isso? Cara, a Arrascaeta sempre dá assunto, né? O Marcos Braz até lembrou bem a renovação dele. Eu lembro que a gente veio falar aqui de renovação de Arrascaeta umas 10 vezes, se ia comprar parte do passe que era do defensor ou não ia, porque na verdade era o empresário que queria essa grana e tal. Sempre dá um friozinho na barriga, porque é um jogador que a gente não pode perder, né? Talvez no Flamengo seja o jogador mais insubstituível, talvez pode se discutir ali em relação ao Gabigol, por toda a empatia que ele tem com a torcida, toda a identificação, mas tecnicamente o Arrascaeta é o craque do time. O Felipe Luiz até falou isso esses dias, e realmente não é fácil. Você sabe o que eu acho que pega, Arthur, mais até do que a idade que o Arrascaeta? Porque, por exemplo, o Scarpa também não é um jogador jovem. E o Scarpa interessou o Nottingham Forest. Foi lá jogar na Inglaterra. Qual que é o problema, entre aspas, do Arrascaeta? É que é um jogador que o clube vai ter que vir aqui largar uma grana muito grande. Largar uma grana parecida com o que largaria no Matheus França. Ou até mais. E aí combinaria a idade com esse tanto de investimento que precisa ser feito. O que eu sinto em relação ao Arrascaeta é o mesmo que eu sinto em relação ao Gabigol. Ele tem um valor específico para o Flamengo que ninguém estará disposto a pagar. Arrascaeta, pode ser que ele saia do Flamengo se algum dia o contrato dele acabar e ele não tiver interesse em renovar, ou o Flamengo não tiver interesse em renovar, lá para os seus 30 e poucos anos. Aí eu não sei onde ele vai querer jogar, se ele vai querer encerrar aqui, se ele vai querer jogar no Uruguai, mas, para mim, a minha visão do Arrascaeta é uma carreira longa. Não faz sentido, eu acho, alguém vir aqui e pagar a multa ou algo perto da multa, e não faz sentido o Flamengo vender ele por menos ou muito menos que a multa. Então,
a gente fica nessa. Como o Marcos Braz falou, nem houve proposta, até porque eu imagino isso, cara, eu imagino que os clubes, né, que os potenciais interessados acompanham o futebol e sabem o que é o Arrascaeta para o Flamengo e sabem como é uma negociação que já começa difícil. Então, muitas vezes, não vale nem a pena você iniciar uma negociação quando você precisa partir de valores muito altos, que você não vai conseguir fazer o clube baixar tanto. Então, eu acho que é isso. Realmente, eu não sei se uma participação em Copa do Mundo para um jogador que joga Série A do Campeonato Brasileiro, lógico, se um cara vai bem, se um cara consegue destaque, é lógico que valoriza. Mas o Arrascaeta é um jogador que qualquer clube que se preza e que tem uma rede de monitoramento conhece o Campeonato Brasileiro e, obviamente, conhece o Arrascaeta, que praticamente todo ano é o melhor meia que tem jogando aqui. Você pode até discutir outros tão bons quanto eles, que também são conhecidos. O Veiga possivelmente é conhecido, o Scarpa possivelmente é conhecido, o Everton Ribeiro, mas o Arrascaeta talvez seja o meio de maior brilho no Brasil se você pegar nos últimos anos. Então, obviamente, ele é conhecido e, obviamente, todo mundo sabe das dificuldades. E para o Flamengo, é lógico, você perder um cara desse, primeiro que vai ser um Deus nos acuda, e depois, se você pega o dinheiro, tá aqui, pô, os caras vieram aqui e largaram uma grana boa, porra, beleza, boa venda. Tá, como é que a gente vai fazer para arrumar um outro cara desse, para botar aqui? É muito difícil, cara, é um jogador difícil de substituir. Então, acho que a postura do Flamengo é correta, acho que a postura do Flamengo tem que ser cobrar pelo Arrascaeta um valor que ninguém está disposto a pagar. Ou seja, é um negócio totalmente inviável, a não ser que ocorra aí algum desentendimento muito grande entre o Arrascaeta e o Flamengo, uma reviravolta muito grande, mas eu acho que uma grande reviravolta. Mas acho que o caminho do Arrascaeta é esse mesmo, cumprir esse contrato dele, que é longo. Eu acho que ele ainda tem mais 4 anos de contrato. 4 ou 5, até dezembro de 2026. 26, cara. Quer dizer, tem temporada 23, 24... Pô, é muito tempo de contrato ainda pro Arrascaeta cumprir. E que bom pra gente, né, cara? Que a gente tá protegido. Arthur, às vezes a gente reclama do contrato, né? Fala assim, pô, que contrato longo do Marinho. 2 anos. Por que não fizeram o contrato de 1 ano só? Mas é uma via de mão dupla também, né? Por outro lado, a gente está bem seguro que a gente vai ter o Arrascaeta por muitos anos. Esse é o tipo de jogador que é importante e vale a pena fazer um contrato longo. Arrascaeta, Pedro, Gabigol. É bom que a gente não vai ter dor de cabeça por alguns anos com esses caras aí. Perfeito. Penso da mesma forma, Rafa. São caras que você fica seguro, tranquilo, que eles vão estar ali do teu lado na próxima temporada, e na próxima. Lógico, né? Não é garantia. Contratos estão aí para serem para serem quebrados, né? Mas, querendo ou não, dá para dizer que é uma bela segurança que você tem, ainda mais nesse mercado do futebol aí, que a qualquer momento pode chegar alguém aí e passar a foice.